Olá, olá, tudo bem com você que nos assiste agora ao vivo pelo canal 57.1 Top TV Paraná, aqui no Paraná, né? E Brasil inteiro aí nós temos a Top TV. Também estamos ao vivo pela Central TV aqui, que é a NET, canal 25 ou 525, e também para todos os canais da América Latina de língua portuguesa e para o canal 17 de Lisboa, Portugal. E pelas nossas redes sociais, o nosso YouTube, do Verdade Expressão e da Top TV, e Facebook, Twitter e várias outras redes aí. Eu recebo hoje a deputada estadual do PSL, Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada da história, 2.060.786 votos em 2018. Deputada, é uma honra entrevistá-la, seja bem-vinda ao programa Verdade Expressão. A honra é minha, agradeço o convite, cumprimento e desejo saúde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Certo. Deputada, eu vou começar já com um tema que é muito atual, que foi o acontecido ontem. Até estava, antes de iniciar aqui o programa, estava lendo uma postagem sua sobre o passeio que o presidente Bolsonaro fez no Rio de Janeiro com os motoqueiros. Você ali fez até uma consideração interessante, no sentido de que multidão não quer dizer que você vai ter sucesso na eleição, e ponderou para que o presidente tente mudar de atitude para que a esquerda não volte ao poder. Eu queria que você fizesse uma análise, pensando esse movimento de ontem, com as diversas manifestações que o presidente apoia. Você acredita que esse volume de pessoas que vão para a rua, todo esse movimento que o presidente cria, você entende um motivo para isso, tendo em vista que a gente está nessa situação de pandemia? Ontem a gente viu a manifestação ali, muitas pessoas, na grande maioria, sem máscara. Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Veja, eu procuro ser uma pessoa ponderada, né? Porque eu acredito que a justiça, em regra, está no caminho do meio. No Dia das Mães, o presidente fez uma homenagem às mães, um passeio de motocicleta, até fez um pequeno discurso para as mães. Eu achei bonito e até publiquei nas minhas redes, mas eu imaginei que aquilo seria uma situação pontual. O problema é o seguinte: agora, todo fim de semana, ele decide fazer um aglomerado desses, né? Ontem eu acho que de todos foi o maior, e, a meu ver, com o intuito de mostrar força para aqueles que estão dizendo que Lula está na frente dele, mostrar força para a imprensa, mostrar força para a própria CPI. E eu não consigo ver inteligência nessa movimentação. Por quê? Porque se a gente olhar do ponto de vista jurídico, essa CPI é vazia. É uma CPI vazia, porque a doença é nova, a doença é desafiadora. A verdade é que não existe uma resposta 100% objetiva de qual é o melhor caminho para enfrentar essa pandemia. Então, o presidente, seus ministros, ex-ministros, teriam todos os argumentos jurídicos para, vamos dizer assim, evidenciar que essa CPI tem um objetivo eleitoreiro, né, tem o objetivo de criar um factoide para prejudicar o governo. O problema é o seguinte: quando ele adota essa postura rebelde, infantil, irresponsável, ele está dando um discurso para esta CPI. Ele está dando um discurso para a oposição, para a esquerda, e ele dificulta muito que as pessoas que se identificam mais com a direita e que não querem a volta nem do PT, nem dessa frente ampla, que é um PT travestido, vamos dizer assim, ele dificulta muito que as pessoas mais à direita defendam esse comportamento, entendeu? Porque, assim, eu tenho uma visão muito ponderada com relação às vacinas, com relação a medicamentos, com relação a lockdown, mas eu também não posso defender, né, um comportamento irresponsável. Uma coisa é dizer, como ele vem dizendo desde o começo, que se a gente fechar tudo, vai causar fome, vai causar
fraqueza nas pessoas mais vulneráveis, as pessoas vão pegar a doença, vão ficar na modalidade mais grave. Tudo que ele falou desde o princípio, para a pessoa justa reconhece que ele tinha razão. Agora, esse comportamento irresponsável acaba desmerecendo todos os acertos dele, entende? E eu não consigo entender quem é que está orientando o presidente. Aliás, desde o momento que ele tomou posse, que eu tento chamar os parlamentares mais próximos a ele a razão, entendeu? Que ele precisa, de uma vez por todas, entender que um presidente da República ele tem uma liturgia a seguir, né? Tem uma liturgia a seguir. Então, eu só vejo o lado negativo. Né? Eu sei que os apoiadores dele ficam pegando as imagens, dizendo que estava cheio, que isso aí é prova de que ele já está com a reeleição garantida. Mas, poxa, para a gente, né, que lutou tanto, eu que lutei tanto pelo país, eu fico pensando, vale a pena ter alguém tão pouco comprometido, entendeu? Com um comportamento adequado? Por piores que sejam os outros, e eu não tenho vontade de votar em nenhum dos nomes que está aí, será que o país aguenta tanta loucura, né? Mais ano e meio e mais 4 anos? Entende? E olha que eu sou alguém que gostaria de defendê-lo, né? Diferente daquela pessoa que fica procurando pelo em ovo para atacar. Você foi convidado para ser vice, por exemplo, deputada? Poderia ser vice. Se você fosse vice-presidente hoje, como que seria? Imagine. Então, quem sabe eu conseguisse colocar o presidente no lugar? Não sei. Eu acho que muita gente já tentou e não conseguiu. Talvez seja um pouco de pedantismo da minha parte. Quem sabe? Né? Conseguiria pelo menos aconselhar para o bem, entendeu? Porque hoje os conselheiros dele parecem que querem ver o circo pegar fogo. E ainda nesse assunto, a gente teve a presença do ex-ministro Pazuello, que até saiu hoje aí que o Exército está abrindo um processo disciplinar contra ele. Como que você vê essa situação, deputado? Me parece que eles deram mais material para a CPI aí. Muito se critica então, a CPI. A gente sabe que tem o viés político, né? É inegável isso, né? Mas essa presença do Pazuello ontem não lhe parece que deu mais combustível aí para a CPI? Então, mas às vezes eu fico pensando se quem aconselha o presidente e sua equipe mais próxima não tem justamente esse intuito, né, de dar um discurso para o outro lado, porque não é possível. Eu mesma tenho, tecnicamente, levantado argumentos que são a favor do ex-ministro Pazuello, por exemplo, a questão do contrato com a Pfizer. É muito fácil agora olhar para trás e dizer, olha, deveria ter assinado o contrato. Difícil no início de tudo, olhar cláusulas que são abusivas, que são leoninas, e assinar, né, na incerteza de quais serão os números, na incerteza de firmar um contrato de milhões, quiçá bilhões, com uma empresa que não responde pelos resultados adversos da vacina. Então, eu tenho levantado argumentos jurídicos a favor do ex-ministro. Agora, quando ele, depois de prestar um depoimento e de dizer que nunca estimulou comportamentos irresponsáveis, né, sobe num palanque sem máscara, com um monte de gente sem máscara, falando para pessoas sem máscara, poxa, para quê, entendeu? Eu nem estou entrando no mérito dele ser um militar nativa, né, porque tem restrições com relação à participação de militares nativos em atos políticos. Ainda que ele fosse um civil, depois de prestar aquele depoimento, faz sentido esse comportamento? Não. Então, não ajuda em nada o próprio governo. Você falou da questão da condução da pandemia. A gente sabe que uma das questões que o presidente bate muito é essa questão dos repasses dos recursos federais. Você aí em São Paulo, a gente acompanha, você fez bastante crítica aí ao governo do estado, né, na forma como conduziu a pandemia. Se de um lado você criticou o presidente, mas você também criticou o governo do estado. Na sua visão, como que
como que deveria ser conduzida a pandemia? Porque a gente sabe que é uma coisa nova, seria impossível alguém falar que conseguiria 100% de acerto na condução disso, mas o fato é que a gente já tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses já, então já há uma experiência e daria para fazer diferente, digamos, daqui para frente. Eu sou muito preocupada com a lei de responsabilidade fiscal. Então, no momento que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi chamada para votar a calamidade pública, né, que afasta os rigores da lei de responsabilidade fiscal, na maior parte das votações eu votei contra, porque eu gostaria que houvesse assim muita clareza de quais licitações seriam afastadas, quais compras estavam autorizadas, quais os critérios. E o que eu entendi? Votei contra, mas perdi, né? A maioria votou a favor, ainda fazendo o discurso que eu estava contra o povo, porque estava contra o decreto de calamidade pública, mas, na verdade, eu estava cuidando do dinheiro do povo. O que eu percebi? As escolhas, as prioridades foram equivocadas. Tá? Eu disse isso lá atrás, não estou falando agora, disse no início. Foi muito dinheiro público liberado pela União, muito mesmo. E, a meu ver, esse dinheiro deveria ter sido investido em equipamentos permanentes. Então, por exemplo, São Paulo tem uma malha hospitalar de equipamentos de saúde muito consistente. Só que tem hospitais que estão fechados, que precisavam ali de um pequeno reparo, entendeu? No lugar de pegar esse dinheiro todo e investir nos equipamentos existentes, alguns prontinhos para inaugurar, o governador e alguns prefeitos preferiram montar hospitais de campanha. Hospitais que custaram milhões, né? Com contratos com entidades que, em alguns lugares, se mostraram, vamos dizer assim, problemáticas. Esses hospitais ficaram abertos por pouquíssimo tempo, aí fecharam, desativaram, com o argumento de que era muito caro mantê-los em funcionamento, mas os milhões foram gastos. Né? Então, assim, eu critiquei naquele momento, eu fiz uma investigação por meio de uma CPI que teve na Assembleia, da aquisição dos respiradores. Os respiradores foram comprados por um preço alto, foram comprados sem as formalidades que seriam as mais adequadas, né? Que mais? Eu entendo que a orientação que a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo deu para as secretarias municipais, e eu oficiei todas as autoridades em saúde, a orientação foi equivocada e ela ainda é, a meu sentir, porque é a orientação de que não tem tratamento para Covid, então que se a pessoa é diagnosticada com Covid, manda para casa com analgésico, com antitérmico, espera agravar para internar e medicar. E na minha leitura, né, esse discurso ele ganhou mais força nessa segunda onda. Na primeira onda, eu ainda acompanhei, tanto no público como no privado. Deu uma travada aqui para mim, tá me ouvindo? Tá, tá perfeito. Me ouvindo? Pode continuar depois. Na primeira onda, eu acompanhei, tanto no público como no privado, que médicos que medicavam os seus pacientes logo no início do diagnóstico da doença tinham mais sucesso. Eu não estou falando de cloroquina, nem desses medicamentos polêmicos, estou falando, por exemplo, de anticoagulante. Eu, quando tive Covid e fui internada 5 dias, eu tenho a convicção de que os anticoagulantes foram determinantes para a minha recuperação. E eu já tive parentes que adoeceram um pouco depois de mim, ainda na primeira onda, que saíram do hospital, não precisaram ficar internadas, diagnosticaram Covid com receita de anticoagulante, ou seja, o médico prescreveu. Outros com receita de anti-inflamatório, outros de antibiótico, e as pessoas melhoraram. Nessa segunda onda, pelo menos em São Paulo, foi um mantra de que não tinha que medicar. E as mortes em São Paulo foram muito numerosas. Eu não posso afirmar que essas mortes decorreram dessa política, mas eles também não têm como afirmar que não. Uma outra crítica que eu tenho feito ao governo de São Paulo:
O governador luta com todas as forças pelas vacinas, né? Primeiro foi a Coronavac, agora a Butanvac. Ele vive cobrando na imprensa Anvisa para liberar os testes, mas ele não luta pelo soro anti-Covid. O soro anti-Covid já está pronto desde o ano passado, também foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, com a tecnologia de desenvolvimento dos soros antiofídico. E ainda hoje faltam informações para a Anvisa, faltam informações para o Conselho de Ética, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e nós não vemos, não ouvimos o governador cobrar a liberação do soro. E nós precisávamos utilizar, porque o soro, diferentemente da vacina, ele já é anticorpo pronto para administrar para as pessoas que estão internadas, né, com Covid. E aqui em São Paulo parece que querem esperar agravar para entubar, sendo que os números são muito claros, no sentido de que a pessoa entubada, infelizmente, tem muitas chances de vir a óbito. Então, eu tenho críticas, não só na utilização dos recursos, mas no comportamento também com relação à questão do tratamento propriamente. E isso ninguém fala, porque a imprensa, como a imprensa é muito contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro, desde o princípio, vem defendendo tratar os doentes, tudo bem que ele se apegou a determinados medicamentos, mas ele tem defendido tratar. Todo jornalista, quando a gente fala em tratamento, entende cloroquina, entendeu? E para fazer oposição ao presidente, vem com esse discurso de que é só esperar, o discurso Mandetta, né? Que é um discurso ultrapassado. É um discurso ultrapassado. Então, eu tenho várias críticas à maneira como o governador conduziu. Como é que eu conduziria? Investindo dinheiro nos equipamentos já existentes, tá? Testando muito, investindo em vacinas, sim, mas sem esquecer o tratamento, porque a vacina, ela serve para quem está saudável e vai receber para desenvolver os anticorpos e não pegar. Mas você não pode abandonar quem já pegou, entendeu? Então, assim, teria que incentivar o tratamento dos doentes. Eu me apegaria a esse soro com unhas e dentes. Na verdade, que desde que descobri que ele existia, me apeguei. Eu venho falando sobre esse soro, mas, assim, eu acho que falta. Que você ouviu, porque travou, eu não percebi, continuei aqui falando. Legal, nós estamos de volta. Para quem não chegou agora, aí não tivemos um problema técnico, mas eu recebo aqui a deputada estadual Janaína Pascoal, deputada estadual por São Paulo, do PSL. Para quem não me conhece, o Rafael Guazelli, e estamos continuando aqui com a nossa entrevista. Eu falava, deputada, sobre a questão da condução do governador Dória, que foi se empenhou muito em relação à questão da vacina. Já o governador Bolsonaro nem tanto, mas incentivava muito a questão do tratamento e tal. Não vou entrar muito nessa questão de cloroquina e tal, mas o presidente ele sempre incentivou o tratamento antes, né? E já o governador Dória trabalhou muito na vacina, mas não trabalhou na questão do soro, você falava. Eu queria que você comentasse em relação às vacinas. O presidente Bolsonaro, você entende que ele demorou para impulsionar essa questão da aquisição das vacinas por conta dessa briga que é fato notório que teve uma briga pessoal ali entre Dória e o presidente Bolsonaro. Isso talvez tenha emperrado um pouco a questão da Coronavac. Qual que é a sua visão sobre essa questão da vacina em relação ao presidente? Pode ter atrasado um pouco? Pode. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que estávamos diante de um fenômeno, de um desafio para a humanidade, que a Coronavac, né, ainda estava em testes, ainda estava sob análise. Mesmo hoje, as pesquisas mostram, né, que a AstraZeneca, que a Pfizer tem uma eficácia maior. Então, ainda estava em debate isso tudo. Com relação ao contrato com a Pfizer, havia cláusulas
que a empresa se desonerava de responsabilidade por eventuais efeitos adversos. Então, atrasou um pouco? Pode até ser, né? Mas é importante ter a justiça de olhar para trás e pensar com a mentalidade daquele momento. E não se pode deixar de reconhecer que hoje a maior produção, né, ocorre da AstraZeneca, que foi a vacina, vamos dizer assim, em que o governo apostou desde o primeiro momento, né? Então, assim, mesmo hoje, né, essa discussão sobre a vacinação de gestantes, as pessoas pediram para liberar, liberou, houve um falecimento, infelizmente, aí as autoridades pararam para repensar, começaram a vacinar apenas as gestantes com comorbidades. O que eu estou tentando dizer é que é muito novo. Não dá para dizer, olha, o presidente cometeu, como as pessoas estão dizendo, um crime, né? O presidente matou 400 mil pessoas. Gente, desculpa. Esse discurso, inclusive, finda sendo negacionista. Porque ou o vírus existe e ele matou, ou o vírus não existe. Porque se as pessoas dizem que foi o presidente que matou, qual é o lugar do vírus nisso? E nos outros lugares do mundo, foram os presidentes que mataram? Tem que lembrar que o país é gigantesco, tem uma população bastante grande. E em São Paulo, onde tudo foi feito, vamos dizer assim, ao contrário do que foi feito no âmbito nacional, até pela rivalidade entre o presidente e o governador, as mortes foram muito numerosas, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho divergências com o governador. Acabei de expor, acredito que tenham sido ouvidas aqui, porque eu acho que caiu no finalzinho. Mas eu não seria injusta de dizer que as mortes são culpa do governador, porque nós estamos todos aprendendo com essa doença. Outra questão, deputada, que eu gostaria que você comentasse, em relação às medidas restritivas que a gente constantemente, né, os governos municipais e estaduais aí tem afrouxado, apertado, afrouxado, apertado. Aqui, por exemplo, aqui em Curitiba, no Paraná, a gente caminha aí para que sejam apertadas as medidas. Qual que é a sua visão sobre isso? Como que os gestores... Na primeira onda, eu apoiei o fechamento aqui no estado de São Paulo. Fui uma das primeiras parlamentares a, inclusive, exigir isso do governador. Cheguei a brigar com ele porque ele não queria fechar e eu entendia que precisava fechar, porque nós estávamos diante de algo novo e o mundo inteiro estava fechando para preparar o sistema de saúde. O problema é o seguinte, se as autoridades não utilizaram os recursos de maneira adequada para preparar o sistema de saúde como deveriam ter preparado, é muito complicado achar que nós vamos poder ficar fechados indefinidamente. Ou nesse abre e fecha, que acaba criando insegurança e arbitrariedade por parte das autoridades, porque muitas vezes tem medidas que são decretadas sem nenhum fundamento, sem nenhum estudo, e são decretadas apenas porque quem está decretando tem poder. Então, no primeiro momento, eu apoiei sim, mas já nesse segundo momento, segundo fechamento, eu não apoiei, e não apoio um terceiro fechamento, apoio inteligência de organização. Olha, setores, vamos colocar horários de funcionamento, né, para os diversos setores, horários diferentes, para não ter ali superlotação no transporte público. Vamos colocar mais ônibus em circulação para evitar as aglomerações. Não sei, vamos liberar do rodízio para as pessoas poderem ir com seus próprios carros. Então, existem medidas que podem ser tomadas, medidas de inteligência para diminuir a aglomeração, né? Porque o fechamento, ele não é passível de ser sustentado eternamente. Não tem recurso para isso, as pessoas precisam trabalhar e tem um outro fator, né? Que é o fator da saúde mental. Eu já estou, além dos contatos com profissionais de saúde, a saúde mental é uma das minhas preocupações desde sempre. Eu presidi o Conselho de Entorpecentes, então sempre estive atenta a essa questão. Mas, assim, muitos médicos na área da saúde mental, identificando um aumento nos transtornos, um aumento na depressão, no suicídio, em tudo que tem a ver com saúde mental.
e muitos pediatras identificando comportamentos problemáticos em crianças, comportamentos que não eram comuns, como o desenvolvimento de toque, né? Adultos que não estão diagnosticados com problemas mentais, mas que estão com medo de voltar à vida normal. Não é medo só da doença, é medo de tudo. Medo do trânsito, medo do atropelamento, medo do assalto, medo do convívio com as outras pessoas. Então, eu começo a achar que os ônus que nós estamos experimentando já são maiores do que os bônus dessa política de fechamento. Com isso, nós não devemos ser irresponsáveis. Então, olha, gente, todo mundo vai ter que começar a sair para trabalhar. Vamos sair com máscara, vamos sair com álcool, vamos fazer uma programação para não ter superlotação, entendeu? Os restaurantes vão continuar dando distanciamento, as lojas. Agora, não é porque eu sou contra o lockdown que eu vou sair por aí fazendo manifestação, entendeu? Numa atitude de assinte, né? Numa atitude de confronto. Essa atitude não é inteligente. É o caminho do meio, né? Me parece tão racional o caminho do meio. Uma outra questão semelhante, deputado, você falou do transporte público, né? Aqui no Paraná, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, o presidente, recomendou paralisação do transporte público. Isso gerou uma polêmica, isso foi em março, né? E o prefeito de Curitiba entrou com uma ação e conseguiu eliminar e suspendeu essa medida. A gente acompanha bastante São Paulo, logicamente, e São Paulo a gente vê que tem problemas de superlotação. Como que, na sua visão, daria para enfrentar essa questão do transporte público, questão de superlotação? As empresas concessionárias, permissionárias, que sempre ganham, né, vão ter que dar um pouco da sua colaboração, porque todas as empresas perderam, todos os profissionais perderam, e elas só querem ganhar. Então, assim, vão ter que dar um pouco da sua colaboração, colocando mais ônibus em circulação, estabelecendo horários diferentes para os vários setores da economia, para que todo mundo entre às 8. Vai ter superlotação, mas um grupo entra às 7, outro grupo entra às 8h30, outro grupo entra às 9h30, às 10, entendeu? É uma questão de inteligência. Até agora, nós não tivemos uma organização. Já são quase 2 anos e você não tem uma medida de inteligência. Tem medidas de força. Ah, não, vai baixar decreto. Por quê? Porque eu posso. Né? Só que, assim, uma democracia não funciona dessa forma. Perceba que eu tendo a concordar com o presidente no mérito, mas eu não concordo com ele na forma. Se as pessoas não se expuserem, por exemplo, em atividades que são absolutamente desnecessárias, elas podem se resguardar para sair, para trabalhar, para estudar, aquelas atividades que são mesmo essenciais. Uma outra questão aí que eu já vi que você concorda com o presidente, mas eu tenho que trazer esse assunto, que é a questão do voto impresso. Queria que você falasse, já tem uma comissão especial formada, né, na Câmara. Você concorda com o voto impresso? Você tem alguma dúvida em relação à atual forma de votação, a votação eletrônica? Veja, não é questão de ter dúvida. Né? Eu penso o seguinte, nenhum sistema é 100% seguro. Nenhum sistema. Todo mundo que trabalha em grande empresa, que tem sistemas, sabe que em algum momento pode ser invadido. Bancos, toda hora tem problema com hackeamento. Então, nós estamos tratando de sistemas. É um sistema, inclusive, antigo, que não é adotado da forma como ocorre aqui em outros países. Então, com isso, eu não estou colocando dúvida, mas eu tenho a convicção de que se nós conseguirmos ter mais um instrumento de segurança, será melhor. Eu tenho uma visão, uma perspectiva sempre de prevenção. Essa minha divergência com o presidente na manifestação é porque isso vai contra a prevenção. Para que aglomerar as pessoas sem máscara? Só por vaidade? Então, é o mesmo raciocínio na urna. Se eu posso investir para ter mais segurança no resultado da votação, para viabilizar uma conferência mais fidedigna, por que não? Por que essa resistência? Que mal tem
em querer o voto impresso. Eu defendo o voto impresso, mas desde muito, muito antes de eu imaginar, de saber quem era Bolsonaro. Muito antes. Tá. Outra questão, deputada, você votou contra um projeto de lei que é em relação à questão da imunização obrigatória. Queria que você falasse, é uma posição polêmica também, né? É um tema polêmico que tem bastante divisão sobre o assunto. Eu sou uma defensora, né, das liberdades individuais, sobretudo para pessoas adultas, né, em especial em se tratando de vacinas novas. Então, quando eu comecei com esse debate, quando começou esse debate, eu lembro que a gente estava bem no começo, não tinha vacina nenhuma. E alguém foi lá no Supremo para obrigar o Supremo, pedir para o Supremo dizer que a vacinação era obrigatória. Eu lembro que eu até falei, gente, nem vacina tem. O que esse povo quer obrigar quem não quer receber? Agora tem vacina, não para todo mundo, mas tem, né? E o debate volta à tona. No caso, foi um deputado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que disse que as pessoas não poderiam sequer entrar no ônibus se não mostrassem lá que estavam vacinadas. Seria uma maneira indireta de obrigar. Me parece uma intervenção na liberdade individual. Vou juntar, mesmo que nós tivéssemos vacina, né, para todos, mesmo que nós tivéssemos, eu seria contra obrigar. No caso, nós não temos. Temos um número enorme de pessoas que quer se vacinar, tanto é assim que há episódios de fura-fila, tem gente falsificando laudo médico para conseguir entrar como comorbidade. Então, não vejo sentido, né? Não vejo sentido. Vamos vacinar, né, na ordem aí que vem sendo estabelecida, que eu também tenho dúvida se é a melhor, mas vamos vacinar seguindo essa ordem. As pessoas que querem ser vacinadas. Aquelas que não querem, conforme vão percebendo que as outras se vacinaram, não morreram, não tiveram sequelas absurdas, não adoeceram, elas vão tomando coragem, entendeu? É um processo de convencimento pelos próprios fatos. É muito mais democrático, é muito mais razoável, é condizente com o fato de nós nem termos vacinas para todos que desejam. Então, eu sempre defendo esse caminho mais ponderado. E com relação às crianças? Com relação às crianças, é mais complicado, porque alguém tem que decidir pelas crianças. E muitas vezes o adulto impõe a sua visão de mundo sobre as crianças. E nós temos algumas vacinas que já são assim utilizadas há muitas décadas, né, como, por exemplo, a vacina da polio. E me parece complicado você privar uma criança de uma vacina dessa magnitude. Mas há outras vacinas mais recentes, né, que são para adolescentes, por exemplo, que me parece que o pai, a mãe, o médico podem decidir em conjunto. Então, assim, o problema é que as pessoas querem impor para as demais aquilo que elas acreditam para si. Quer se vacinar? Chegou a sua vez? Se vacina. Tenta convencer as pessoas próximas, mas não vem querer fazer lei para mandar nos outros. Né? Assim, um pouco de liberdade tem que se ter. Por exemplo, vamos imaginar, as grávidas agora não só podem se vacinar, mas como são obrigadas. Uma gestante morreu, teve um AVC e ninguém até agora negou que tenha sido decorrência da vacina. É justo que você imponha esse risco para alguém? Eu entendo que não. Deputada, uma outra questão aqui que é importante você falar em relação à questão da sucessão. Você já falou alguma coisa aí, né? A gente estava até falando rapidamente antes de começar o programa, e você também na sua fala aí falou que o presidente nessas manifestações me parece que quer confrontar e manter aí a sua militância, né? Principalmente por conta da questão do Lula aí, que hoje voltou a ser elegível. Como que você vê aí as eleições de 2022? Você espera não ter que escolher entre Lula e Bolsonaro? Ainda tem esperança que surja um novo nome? Olha, a esperança é a última que morre, né?
Inclusive, como eu não encontro uma razão jurídica consistente, falo isso com todo respeito aos ministros do Supremo, mas eu não encontro uma razão jurídica consistente para as decisões que tornaram o ex-presidente Lula elegível. Eu entendo que os ministros assim decidiram com o objetivo de ter alguém com força popular suficiente para fazer frente ao presidente. Tá? A decisão do Supremo, no caso Lula, salvo o melhor juízo, foi uma decisão política, né, para ter alguém para fazer frente ao presidente. Eu não vou querer aqui, não quero ofender ninguém, mas todo mundo sabe que eu não voto no PT, eu não voto na esquerda, né, não voto. Com relação ao presidente Bolsonaro, eu entendo que essa maneira dele agir, esse comportamento, o proceder de seus apoiadores mais próximos, compromete a própria direita, né? Porque passa para a população, para o mundo, a impressão de que ser de direita é ser grosseiro, é ser agressivo, é ser truculento, é não ter fundamentação. E isso não tem nada a ver com direita. Né? A direita, se for pegar, por exemplo, as raízes, vamos dizer, inglesas, a direita tem muita consistência teórica, tem muita consistência filosófica, não é nada disso que está aí. Então, eu fico muito chateada, porque às vezes um jovem, né, que não conheceu o que foi o PT, olha esse comportamento e fala, meu, isso é ser de direita, então eu não quero ser de direita. Já tem todo o dirigismo nas universidades, nas escolas, e ainda vê um comportamento assim. Então, a maneira como o presidente está conduzindo o seu governo, na minha visão, prejudica muito a direita, né? Que nós lutamos tanto para chegar ao poder. Entendeu? Então, eu quero sim ter uma alternativa. Agora, se não tiver, no Lula eu não vou votar. E em São Paulo, deputada, você, primeiramente falar de você, tem alguma ambição? Eu vi uma entrevista sua esses dias que você falava uma possibilidade de Senado, ou pretende ficar como deputada estadual, governadora? Como que tá aí? Eu não vou concorrer, isso aí, eu não vou concorrer mais a deputado estadual, muito embora eu goste muito da Assembleia, entenda que é um ambiente muito importante para fiscalizar o Executivo, melhorar os projetos do Executivo, mas eu não vou concorrer, porque a cabeça, né, das autoridades brasileiras é uma cabeça de restringir o papel do deputado estadual a dar nome de rua. Então, eu me matei para conseguir aprovar uma lei para garantir à mulher, especialmente a mulher carente, o direito de escolher fazer a cesariana e, se quisesse fazer seu parto normal, ter direito à anestesia, pois teve um deputado que, a meu ver, por inveja, não consigo encontrar outra razão, foi questionar no tribunal dizendo que a matéria era federal. Entendeu? E aí disseram, não, porque não é matéria da Assembleia. Como não é matéria da Assembleia? Então, assim, o orçamento da Assembleia de São Paulo é 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200 para deputado ficar dando nome de rua. Então, assim, esta mentalidade que impera, que para mim não tem respaldo na legislação, mas ela impera, tirou muito o meu estímulo em ficar na Assembleia. Então, eu decidi que eu não vou concorrer mais a deputada estadual e eu não tenho pretensão de concorrer ao governo de São Paulo. Muitas pessoas têm me procurado para pedir, até gente de outros estados me pede para sair governadora de São Paulo, mas eu não tenho essa pretensão. Eu disse para o PSL que eu quero concorrer ao Senado para poder colaborar para o Brasil, né? Eles disseram que a legenda está garantida, mas partido é uma coisa complicada, né? Por isso que eu defendo candidatura. Né? Partido, não. Não, porque quem tem a caneta pode, no último minuto, dizer que perdeu um documento, esqueceu de entregar um documento, ter um acordo de última hora com outro partido, entendeu? Que quer lançar. Então, é difícil, entendeu? É muito difícil. Mas a minha pretensão é concorrer ao Senado.
E para governador aí, como que você vê, deputado? Porque a gente tem um quadro meio difícil aí, né? A gente está de longe analisando. Tem o João Dória, que não sabe se vai à reeleição ou vai a presidente. Daí tem o vice dele, que é o Rodrigo Garcia. E daí nós temos alguns nomes aí que já são conhecidos. Márcio França, Geraldo Alckmin, e outro, Guilherme Boulos aí, o Haddad. Como que você está vendo aí os possíveis nomes aí para governo? Olha, se forem esses os nomes, eu vou ouvir as campanhas, as propostas, vou analisar tecnicamente e vou decidir meu voto. Mas eu não vou apoiar, sabe? Não vou subir em palanque. Se aparecer algum outro quadro que eu me sinta mais segura para fazer um apoio aberto, entendeu? Aí sim, mas por enquanto eu vou ouvir, vou acompanhar as campanhas, né, como todo bom cidadão brasileiro deve fazer. Em relação vou falar um pouco da Lava Jato, deputado, que foi importante aí para o país. É, Queria que você fizesse um balanço da Lava Jato e falasse sobre a questão da prisão em segunda instância, que me parece que era uma das bandeiras da campanha presidencial e principalmente do juiz Sérgio Moro aí, né, que sempre defendeu isso, ex-juiz Sérgio Moro, e me parece que ficou para trás aí essa questão da prisão em segunda instância. O problema é que assim, a Lava Jato fez um trabalho muito importante ao lado do processo de impeachment. Eu vejo como um trabalho de depuração no país, mas incomodou muita gente poderosa, chegou perto de outras pessoas também poderosas que não foram alcançadas, mas se sentiram de alguma maneira ameaçadas. Aí esses grupos todos se uniram, né? E essa decisão, tanto a primeira quanto a segunda, né? A primeira que foi do Fachin, de dizer que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente, e a segunda, que já foi do grupo, né, do próprio Pleno, de dizer que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro seria parcial. Eu não vi fundamento nem para a primeira nem para a segunda. Já expliquei aqui, juridicamente, me parecem decisões assim indefensáveis, decisões muito prejudiciais, não só à operação em si, não só aos casos que foram e serão alcançados, porque muito provavelmente outros tantos acusados, condenados, investigados vão pedir para se beneficiarem dessa decisão também, mas foi muito prejudicial para as outras investigações que estão em curso no Brasil inteiro. Que o delegado olha isso, fica com medo de mexer com uma pessoa poderosa, entendeu? Um promotor, um procurador da República, um juiz de primeira instância, idem. Então, teve um efeito de barrar, né, o processo de depuração muito deletério. E às vezes a gente vê assim, casos bobos, né, de uma pessoa que, sei lá, fez uma coisa boba, entendeu? Tem um problema, tomar uma improbidade administrativa na cabeça, e outro que desviou, participou aí de desvio de milhões, às vezes até mais, ser inocentado. E ainda com uma quase acusação das autoridades, né? Porque não se limitaram a inocentar. Houve meio que uma inversão de papéis, né? Passaram a acusar aquelas autoridades. Então, assim, muito ruim o que aconteceu. Antes da gente começar, até falei, né? Já que é Paraná, eu sei que a gente está falando para muita gente, mas já que é Paraná, que eu acho que o ex-ministro deveria se candidatar, sim, à presidência da República, se não à presidência da República, ao Senado, né, pelo Paraná, porque uma pessoa como ele no Senado, na presidência ajudaria muito, mas no Senado também ajudaria muito, com seu conhecimento, com sua experiência, né, com essa história toda. Então, eu entendo que ele deveria se candidatar. Mas aí cada pessoa é uma pessoa, né? A gente tem que respeitar as individualidades. Eu mesma demorei muito para tomar minha decisão, então eu compreendo. Mas essa bandeira aí de combate à corrupção me parece que me perdeu muita força se você analisar pelo espectro tanto do grupo do presidente como o grupo da esquerda, a gente vê aí que não, parece que me perdeu a referência. Não sei se você concorda, deputado.
Não, na esquerda, tirando lá nos primórdios, né, no início do PT, depois nunca mais teve força na esquerda. Agora, do presidente, realmente, ele foi eleito com uma bandeira de fortalecer esse trabalho e, a bem da verdade, infelizmente, enfraqueceu. E até eu queria aproveitar que você perguntou da prisão em segunda instância, eu queria aproveitar para fazer um alerta. Estão falando aí da aprovação de uma PEC que vai admitir a prisão em segunda instância. Acontece o seguinte, essa PEC era de um deputado, se eu não me engano, Alex Manente. Depois o deputado Fábio Tradi apresentou um substitutivo. O substitutivo do deputado Tradi, ele prevê a prisão em segunda instância para o criminoso comum. Aqueles que têm prerrogativa de foro, ele está criando uma instância a mais. Então, as pessoas têm que ficar bem atentas, porque essa PEC que estão aí anunciando como uma grande conquista, ela é o contrário do que o povo quer. Está criando uma instância a mais para quem tem prerrogativa de foro, para quem já tem poder. Então, é uma armadilha sem precedentes. Interessante esse tema aí, vamos ter que debater bastante isso aí na sequência. Um outro tema polêmico é o juiz de garantias, deputado. Eu queria que você falasse sobre o juiz de garantias aí. Então, o juiz de garantias, inclusive na época, o ministro Moro aconselhou o presidente a vetar, o presidente sancionou. No âmbito universitário, porque eu sou professora universitária, estou licenciada para exercer um mandato, mas eu sou professora universitária. No âmbito universitário, o juiz de garantias tem muito apoio. Então, eu também tenho que ser honesta de dizer que os professores de processo penal, de penal, eles defendem muito o juiz de garantias. Eu entendo que não tem a ver com a nossa história, não tem a ver com a nossa tradição jurídica, e o juiz de garantias, no limite, é uma outra instância. Então, a população lutou, foi para as ruas, para conseguir acelerar a punição dos culpados, e o juiz de garantia, na verdade, vai atrasar essa punição. Como essa PEC que está em andamento aí, que o povo está achando que é coisa boa, também vai atrasar a punição dos poderosos. Um outro tema que teve um posicionamento bem forte, que foi no caso da sua colega Isa Pena, que ela se envolveu naquela questão do assédio lá, né, com o deputado Fernando Cury, que recebeu a pena de 6 meses. E você fez toda uma defesa, uma sustentação oral até, defendendo a cassação. E criticou bastante a deputada Isa Pena, e até acho que o relator, o deputado Emídio, se não me engano, em relação, por ter feito esse acordão aí pela suspensão. Queria que você falasse desse caso, porque... O problema foi o seguinte, quando eu fiz a sustentação oral, pedindo a expulsão, né, a cassação do mandato do deputado, eu acreditava que a deputada Isa queria a cassação, porque ela escrevia isso nas suas redes, ela falava nas suas entrevistas. E eu critiquei na minha fala o deputado Emídio, que foi o relator, que foi quem pediu os 6 meses. Porque eu achei um absurdo ele ter pedido 6 meses, ele é do PT, ela é do PSOL, eles são parceiros. Então eu falei, nossa, mas fala que apoia, e na hora de fazer um pedido de uma punição, pede 6 meses. Aí ele me chamou e esclareceu, ele falou, deputada, eu consultei a deputada Isa antes. E para mim aquilo foi um choque, porque eu falei, mas espera aí, se você consultou e ela aceitou, isso já tinha um tempão, bem antes, foi de meses. Como é que ela está escrevendo nas redes sociais que ela não se contenta com menos do que cassação, está falando? Então, eu tomei um choque, entendeu? Com essa, sei lá, essa revelação. Porque eu fui para a sustentação oral certa de que a vítima queria a cassação. E eu fiz um pronunciamento porque eu entendi que o comportamento dele desrespeitou também a casa, né? Critiquei o deputado, e aí ele falou, eu jamais pediria 6 meses se ela não tivesse concordado. Então, eu falei, não, peraí, então isso não está certo, né? Porque se você se contentou com 6 meses,
tem que falar para o público que você se sentiu, vamos dizer assim, recompensada, que a justiça estava feita. O que não pode é fazer um discurso para fora e um discurso para dentro. Esse que foi o ponto. Essa diferença, deputada, até eu estava vendo esses dias uma manifestação sua de manifestação na internet e quando você encontra lá o colega, o deputado, a posição é outra. E vejo que você tem sofrido bastante em relação também aos apoiadores do presidente. Como que você... Eu queria que você falasse desse mundo virtual e esse mundo que você encontra a pessoa e parece que nada aconteceu. Outro dia teve um colega que me encontrou num congresso de comissões, me cumprimentou. No dia seguinte, ele foi para o Twitter falar mal de mim, que eu tinha votado assim, fez uma enquete contra mim. Eu falei, mas não é possível, entendeu? Eu acho isso estranho, porque se você tem uma situação, esclarece a situação. É claro que a gente, sei lá, amanhã você é deputado comigo, você apresenta um projeto de lei, e eu vou no Twitter e falo, olha, não concordo com o projeto do colega por causa disso, 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 e aí te encontro, te cumprimento. Mas aí é uma crítica técnica, entendeu? Não é um xingamento, não é um desmerecimento, não é uma exposição. Então, assim, as pessoas dividem muito a vida virtual da vida real. E eu ainda não estou acostumada com isso, não sei se vou me acostumar. Eu não sei se eu vou me acostumar. Queria que você falasse outra coisa, que é uma pergunta até, muita gente está perguntando aqui, se você vai ficar no PSL, deputada. Espera aí que saiu aqui da tela. Oi. Tivemos... Veja, eu não sei, né? Eu não tenho planos de sair. Como eu já disse, eu defendo candidaturas avulsas, tem uma ação em trâmite no Supremo de relatoria do ministro Barroso. Entendo que o ministro Barroso traria uma colaboração para o país se ele desse uma liminar admitindo essas candidaturas avulsas. Então, eu não sei, eu não tenho queixa, né, de nenhum dos dirigentes do PSL, né, da esfera federal, o deputado Bivar sempre foi muito educado comigo, quando o presidente estava no partido também era muito educado, aliás, nunca foi mal educado comigo, não tenho queixa. Depois foi presidido o PSL do Estado aqui, o saudoso Major Olímpio, sempre muito respeitoso, democrático. Depois foi Eduardo Bolsonaro, que era mais distante, mas também nunca me ligou para mandar votar de uma forma ou de outra. Depois veio o Bozella, muito respeitoso. Agora estão dizendo que vai entrar o Rueda no lugar do Bozella. Tive um primeiro contato com ele, que também não tenho do que me queixar. Mas partido é partido, né? Você já imaginou se chega a 22, de repente o PSL faz um acordo para apoiar o Lula? Entendeu? Ou faz algum acordo que me desagrade no âmbito estadual? Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Outra questão aqui, deputada, queria que você falasse um pouco sobre o STF e esse novo ministro que nós tivemos, né, que é o Cássio, e na sequência aí teremos, em julho, se não me engano, um outro ministro, no lugar do Marco Aurélio. Como que você analisa a composição do Supremo aí, e dentre os nomes que o presidente ventila aí, qual que você, na sua opinião, seria o melhor nome hoje para o Supremo? Se eu fosse presidente da República, eu acho que eu convidaria o desembargador federal João Ronsel de Salvo. Ele é aqui do TRF3, é um desembargador bastante conservador. Eu conheci observando as decisões dele, depois fui parte de um concurso para juiz federal, representando a OAB, e ele era vice-presidente da banca. Claro que existem outros tantos juristas no Brasil, outros tantos magistrados, mas ele assim, o presidente é um homem que se apresenta como conservador. Às vezes eu acho que ele acredita assim, em gente que passou a ser conservador agora, sabe? O que é interessante.
E eu gosto de olhar o passado da pessoa, né? E o doutor John Ronson, ele é um magistrado técnico, mas que tem uma linha mais conservadora. Acho que seria um bom ministro. Mas tem tantos outros bons nomes, né? O Brasil tem grandes juristas, graças a Deus. Presidente, assim, bons nomes não faltarão ao presidente. Certo. Deputada, nós estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria agradecer aí a sua participação e tem mais um assunto aqui que me lembraram sobre a questão, para a gente finalizar, da intervenção que nós estamos tendo hoje na Polícia Federal. Tem aquela polêmica de autonomia ou não da Polícia Federal. Queria que você falasse sobre esse assunto para a gente não deixar escapar também. Então, eu até entrei em contato com algumas associações, fui procurar publicações. Isso foi uma matéria que, se eu não estou equivocada, saiu na Folha de São Paulo, dizendo que iriam mudar as normas para os delegados da Polícia Federal não terem poder para investigar autoridades ou sequer para encaminhar. Seria, se eu entendi bem, uma reação à operação da polícia, no caso do ministro Salles, e a investigação, na verdade, o requerimento de investigação que foi feito ao Supremo relativamente ao ministro Toffoli. Então, a matéria na Folha foi nesse sentido. Só que eu não consegui achar a norma que a Folha denunciou que estava sendo criada, não consegui confirmar. Com isso, eu não estou dizendo que a Folha tenha criado, não é isso, não. Eu não consegui achar a fundamentação dessa denúncia do jornal. Se isso acontecer, vai ser muito ruim. Nós temos a autonomia da Polícia Federal, que ainda não foi garantida, sim, mas temos a autonomia das autoridades na sua investigação. Isso já é uma garantia. Sim. Então, recuar nessa independência do delegado, é claro que se ele fizer um abuso, cometer um abuso, uma falsidade, uma agressão, como qualquer outra autoridade, ele pode ser punido. Mas ele não poder fazer uma investigação, eu penso que vai ser um retrocesso. Né? Mas eu precisaria ver a norma para poder criticar. Legal. Deputado, Janaína Pascoal, recebemos aqui no programa Verdade e Expressão. Queria agradecer a sua participação e falar que as portas estão abertas e sucesso aí para a gente, para você e para o país em 2022. Precisamos avançar. Vocês têm que convencer o Moro a se candidatar, ou à presidência ou ao Senado. Fiquem com Deus. Obrigada. Saúde. Obrigado. Muita saúde a todos. Tudo obrigada. Bom, obrigado. E agradeço a você que nos recebeu até agora. E semana que vem estaremos de volta no mesmo horário. Grande semana e grande abraço.